o secretário de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, o João Maria Cavalcante, está aqui acompanhado inclusive do Paulo Varela, que é presidente do comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó Piranhas-Açu, e o nosso amigo Valdemir, que é diretor da AESA, né, Agência de Águas da Paraíba, e também que integra aí a diretoria colegiada do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó Piranhas-Açu. O comitê que, inclusive, em parceria com a Comissão de Alocação de Águas do Sistema Hídrico Coremas Mãe d'Água, realiza daqui a pouco, às 9 horas da manhã, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, lá da cidade de Jardim de Piranhas, uma importante audiência, importante reunião, Para essa reunião estão sendo convidados representantes das seguintes instâncias: presidente do comitê, presidente da comissão, secretário de Recursos Hídricos, diretor-presidente do IGARNE, prefeitos, presidentes das câmaras municipais de Jardim de Piranhas e São Fernando, presidentes de sindicatos rurais, CAERN, e o objetivo dessa audiência é justamente aí discutir a questão da disponibilidade de água na calha do Rio Piranhas, abaixo da sacaria da CAERN, observando-se, claro, o marco regulatório e o termo de alocação de água 2021-2022 e também a Lei 9.433/97. Secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, me fala um pouco da expectativa sua para essa reunião que vai, com certeza, aí tratar de um assunto muito importante, que é a garantia de água para essas pessoas que precisam aí, que dependem desse líquido tão precioso. Bom dia, secretário. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes do Panorama 95 e os amigos do Seridó que estão, nesse momento, ouvindo o seu programa. Eu quero aqui aproveitar que você já fez a nominata e cumprimentar meu amigo Valdemir, ter o prazer de recebê-lo aqui em Caicó e a Jardim de Piranha debater um assunto tão importante para a região Seridó. E cumprimentar Paulo Varela, que é sempre companheiro, está sempre aqui no Seridó, trazendo a sua experiência, sua expertise nessa área de recursos hídricos. Nós estamos vindo para duas reuniões muito importantes para a região Seridó. Uma que será em Jardim de Piranhas, para tratar desses assuntos, exatamente queira ou não, nós estamos discutindo o abastecimento de Caicó, Jardim de Piranhas, São Fernando e Timbaúba, que é onde onde tem a captação d'água da CAERN, tem um barramento, que a gente chama de Sacarias, e que essa discussão hoje vai se focar mais na ajusante do barramento, como você mencionou, sobre uma quantidade X de água que será disponibilizada para irrigantes, produtores, consumidores diversos dessas águas, que o estado do Rio Grande do Norte, que eu tive essa experiência, uma experiência muito interessante, se desloca uma vez por ano a Curema, e lá a gente vai discutir a alocação d'água. Alocação d'água é um termo técnico, mas é uma audiência pública provocada por todos os interessados em recursos hídricos, e que o Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria, CAERN e GARNE, vai lá discutir a quantidade X de água que será liberada por Curema, Mãe d'Água, para o consumo da população de Caicó, de Jardim de Piranha, de São Fernando e de Timbaúba. Isso é muito interessante, porque lá os companheiros, parceiros da Paraíba, eles sempre são muito solidários com isso. E entendem a problemática do consumo da água daqui da grande cidade do Seridó, que é Caicó. Então sempre tem uma negociação desse consumo d'água. Nos governos anteriores havia sempre umas discussões mais acaloradas. Mas graças a Deus, no nosso governo, da professora Fátima Bezerra, a gente está abrindo consenso nessas reuniões. E está sendo, inclusive, na última que eu tive, eu fiz uns elogios a todos os companheiros da Paraíba e agradecimento pela bondade deles, pela generosidade da população, que é representada aqui pela liderança da Paraíba. Agora, só para que o ouvinte possa entender, existem hoje muitas pessoas que não estão tendo acesso a essa água, por exemplo,
e se faz necessário justamente liberar mais água lá de Coremas para poder chegar até essas comunidades? Eu estou aqui com o presidente, eu não posso falar muito nesse tema, porque ele é o cara, né, assim, é quem entende todo do tema, até porque é quem coordena toda essa gestão d'água do rio Piancó, Piranhas, Açu. Mais ou menos isso. Vem uma quantidade X que tem um acordo na alocação d'água para ultrapassar uma pequena quantidade de água da captação que a CAERN faz para essa população. Até um quilômetro X, mas que ela não chegue na barragem Oiticica, que não tem sentido você tirar água da Paraíba e acumular em Armando Ribeiro e Oiticica, já que essa água é negociada. Então vamos ouvir aqui o presidente Paulo Varela, do Comitê da Bacia Hidrográfica. Paulo, de forma bem simples, bem didática, para que o ouvinte possa entender, né? A reunião de hoje ela vai decidir, ela vai tentar convencer, ou já convenceu, não sei, a Paraíba a liberar mais água de Coremas para que essa água possa chegar a algumas comunidades rurais que estão carentes de água. É isso, presidente? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, secretário. Um especial bom dia para o amigo e irmão aqui, o doutor Valdemir. E bom dia principalmente a todos que nos escutam. Marcos, talvez a gente pudesse imaginar, né, a figura de um grande cobertor, né? E esse cobertor ele tem que ser usado por todos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma forma, é uma maneira, é um jeito diferente de fazer gestão de recursos hídricos, que é o proposto pela Lei 9433. Então, o que o comitê está praticando, né, é o que nos pede a lei, de fazer uma gestão integrada, descentralizada e participativa. Então, essa água, nós estamos, no passar dos anos, né, partindo de uma gestão de disputa e de conflito para uma gestão de compartilhamento, né, de perceber uma visão de uma água solidária, uma água que é de todos, mas sendo um cobertor, evidentemente que ele tem limites. Respondendo claramente a sua pergunta, a alocação de água já foi feita, tá? Essa divisão já foi proposta na alocação de água com a participação de toda a sociedade, mas não basta você ter a divisão. A gestão de água é dinâmica, hora em hora e todo dia. Mesmo você tendo essa quantidade, a gente tem que saber operá-la. A gente tem que ter uma gestão que permita, como o João disse muito bem, muito claramente, né? A alocação já, né, nós temos o compromisso de não transferir água do sistema Coremas Mãe d'Água para o sistema Oiticica Armando. Não teria no sentido isso. Nós temos muito mais água aqui do que lá. Mas tem esse pessoal no meio do caminho. Então eu tenho que operar, né, com eficiência, com eficácia, para que a água passe, mas o suficiente. E isso faz com que a gente tenha que abrir mais, abrir menos, né? Nos preparar aqui. Precisava recuperar a sacaria, a CAERN teve algumas dificuldades, mas o secretário conversou com o presidente da CAERN e isso está sendo resolvido. Elas agora estão fazendo a sacaria, está colocada lá uma válvula. E o que nós vamos fazer aqui, Marcos, assim agora já mais filosoficamente falando, é exatamente a prática dessa gestão, né? Dessa gestão solidária da água, né? E uma gestão compartilhada, onde o povo é quem decide. Isso é importante. Você fez uma pergunta que eu queria, inclusive, deixar claro aqui para as pessoas. Não é o secretário João Maria, que é a nossa maior autoridade aqui, nem o presidente do comitê, nem o Dr. Valdemir, que além de diretor da CAERN e secretário do comitê, é o presidente da comissão de alocação, e vamos poder tomar decisões lá. Existe uma comissão formada por vários usuários de água da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Nós vamos recolher o pleito, nós vamos tratar isso tecnicamente, né, matematicamente, para que a gente descubra caminhos, formas e maneiras de que a gente possa operar essa água para que ela seja compartilhada por todos na fração que cabe a cada um. Agora aí é importante que as pessoas e os usuários também têm seus deveres. Nós vamos precisar talvez limpar um pouco o rio, canalizá-lo, enfim, operar essa válvula, né? A gente tem, eu já disse aqui, né? E aqui eu quero mais uma vez frisar, essa grande parceria que tem sido estabelecida, e você é testemunha disso, principalmente durante essa seca, né, com o povo da Paraíba do Rio Grande do Norte. A bacia realmente respira, né, é um território paraibano potiguar, vamos chamar assim, né, onde todos nós estamos em casa. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês que a própria água talvez nos ensine isso, né? Ao se deslocar no espaço da bacia, essa água carrega consigo a memória do território por onde ela passa.
o seu cheiro, o seu sabor, a sua cor. Então a água que nós usamos aqui, ela já passou por lá. E se os paraibanos tratassem ela mal, ela chegaria aqui com uma cor ruim, com um sabor ruim, né? Ou talvez nem chegasse. Então, ela é, portanto, um grande integrador geográfico, a água, né? Temos que vê-la assim, não como uma questão de conflito ou disputa, mas como integrador geográfico, como a própria água também não respeita fronteira. Quem cria isso somos nós. Ela é um integrador geopolítico desse processo. Então, farei gestão de água, aqui caminhando para o final dessa minha reflexão, a gente percebe que a gestão de água não é questão de uma pessoa só, nem de um estado só, nem de uma região só. É uma responsabilidade de todos nós. E às vezes até é difícil isso, né? Essa gestão democrática, às vezes as pessoas pressupõem que a gente tem esse poder de chegar lá, fazer o que quer. Não é assim. Essa é uma decisão onde as pessoas da bacia, através das comissões que foram formadas, e aqui eu tenho que fazer também uma referência elogiosa, agradecida, à Agência Nacional de Águas, que realmente tem sido a grande condutora da Lei 9433, que o doutor João aqui já citou, e que propõe efetivamente isso. As pessoas da bacia que passam a ser vamos dizer assim, os detentores do destino de sua própria água. Volto a chamar a atenção daquele cobertor. Não adianta a gente querer puxar tudo para si, porque aí nós entraríamos num conflito e a água que um usa mais é a água que falta alguém que está lá. Nesse mundo da água, eu diria que nós estamos todos a jusante. Portanto, sempre tem alguém que já usou a água que nós vamos usar hoje. Mas, por outra forma, também estamos todos a montante, porque a água que nós estamos usando aqui é a água que nós estamos usando lá. E é na prática da diplomacia da água, né, e dessa gestão compartilhada, e nós estamos conseguindo isso, né? O nosso comitê hoje, né, Valdemir, é uma referência nacional e internacional. Amanhã mesmo, né, eu estou voltando hoje à noite para uma reunião com a ANA e a OCDE, que tem como um dos 2 casos no Brasil a bacia do Piranhaçu e a experiência do nosso comitê. Então eu tenho certeza que essa reunião que nós vamos ter logo mais é exatamente a prática mais profunda do espírito da 9433, onde o povo, as pessoas, você viu aí a quantidade de gente que que foi convidada para estar presente, as instâncias inclusive. Agora, os principais participantes mesmo são aqueles usuários que vão fazer, digamos assim, uso dessa água na ponta, que vão lá trazer o seu pleito, que é legítimo, e certamente que será recolhido, será levado para a comissão, com todo o apoio técnico da Secretaria, da ESA e da própria ANA, para que a gente possa encontrar o melhor caminho para atender dentro do termo de alocação, que você já citou bem, que é a nossa Bíblia anual, que já respeita, por sua vez, né, o termo mais geral, né, que é o marco regulatório, conforme o doutor João já falou, e eu agora aqui iria que respeita ainda mais o nosso plano da bacia, que você tem acompanhado, né, que é a nossa, digamos assim, a quantidade a nossa diretriz, né, de médio, de curto e de longo prazo, que respeita, por sua vez, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que está em fase de conclusão, e, por sua vez, enxerga o Plano Nacional de Recursos Hídricos e a própria Lei 9433. Então, realmente é uma maneira diferente, é uma maneira moderna, onde as pessoas, onde o povo realmente tem direito à voz, tem direito a voto e tem direito a decidir o destino das águas da bacia onde eles vivem. Como é que recebeu o bom dia do Valdemir? Ele que é da AESA, né, e também é da diretoria aí do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhaçu e também presidente da comissão do Comitê de Alocação, né? Como é que a Paraíba tem recebido o próprio Paulo Varela, o próprio secretário João Maria Cavalcante reconhece o papel importante que a Paraíba tem tendo de entender de que a nossa região precisa realmente de água, né? E a Paraíba tem sido muito solícita, bastante, digamos assim, parceira nesse sentido. Agora, continua realmente da necessidade de aumentar essa vazão dessa água. Os paraibanos continuam realmente entendendo de que é importante estar junto do nosso estado? Secretário, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia ao amigo João Maria, secretário de Estado de Recursos Hídricos. Bom dia ao companheiro e debatente de luta em busca do desenvolvimento de recursos hídricos e de uma boa gestão, Paulo Varela. Marcos, veja só, a Paraíba em si e Rio Grande do Norte, eu acredito que seja a mesma coisa, são irmãos, certo? A gente está tratando de pessoas, quando a gente trata de recursos hídricos, como um todo. A gente até não distingue Paraíba nem Rio Grande do Norte.
apesar de sermos irmãos, vivermos nessa união, porque a nossa bacia é uma bacia que abrange os dois estados, a gente tem de viver conjunto e coeso, né? E dentro desse pensamento a gente tem procurado a cada dia crescer mais. O caso que está ocorrendo atualmente é que a Caerne precisou fazer alguns reparos na sacaria, certo? E fez os reparos, um belo serviço que foi plantado. Com isso, a água depois deixou de transpor e as comunidades adiante ficaram sem água. Isso não é possível. A gente está dentro de uma bacia, a gente está dentro. A gente não pode ter o ego. Tudo bem que a obra da Caerne foi muito bem feita, eu elogio aqui a Caerne, né? Mas com o reparo, para garantir a água para Caicó até mesmo, dar mais segurança hídrica à população de Caicó, as comunidades abaixo ficaram desprovidas do líquido tão importante e essencial para a vida. Então, nós temos de quê? De procurar ajustar a alocação dentro de que aquelas pessoas sejam contempladas, porque a gente está na era do modernismo total, de todo tipo de relacionamento hoje em dia existe por vias eletrônicas, tudo, e o povo não pode ficar sem água. Tem gente que está sofrendo tanta água de beber, tem gente que tem alguma plantação, até mesmo de subsistência, porque a gente não tem grandes plantações aqui ainda, porque a gente não tem uma disponibilidade excessiva de água, e tem de dotar essas pessoas daquela água suficiente para a sua subsistência na área do cultivo da sua lavoura, e também da água de beber, do asseio pessoal. A gente está em plena pandemia, a gente tem de buscar soluções que possam abranger o maior número possível de pessoas dentro da bacia. A gente quer atender a todos e tem a obrigação de atender a todos. Agora, é lógico, dentro das limitações, às vezes mais um pouco, um tem mais, um pouquinho de nada, outro tem menos, e aí a gente vai dosando para tentar buscar a igualdade dentro da bacia, né? A igualdade dentro de todo mundo. E a alocação busca isso, busca distribuir. Houve a prioridade, que é o consumo humano. Se a Caerne, no seu excelente trabalho que fez, já está com uma estrutura bem montada para garantir água para São Fernando, para Caicó, para todas as cidades que de lá dependem, né? E agora a gente vai buscar uma solução para tentar minimizar o sofrimento daquelas pessoas que estão abaixo da sacaria. Por mais que você tenha dito aí de que a Caerne fez uma boa obra, essa questão da sacaria, né? Existe uma discussão em torno de melhorar essa sacaria, até de repente até subir um pouco o nível da sacaria. Como é que vocês recebem? Como é que vocês encaram essa discussão? Na realidade, existe técnicos estudando para tentar a cada dia melhorar, certo? O processo. A bacia também é grande, existe evaporação, pode ser que com o aumento diminua a bacia, pode ser que aumente a bacia, mas na realidade a Caerne está fazendo estudos, eu tenho certeza disso, pelo que me é repassado, para tentar dar uma segurança hídrica para o povo, porque também, se você tiver uma sacaria mal feita, tiver uma estrutura mal feita, pode vir uma chuva grande e levar ela. Ocorre geralmente todos os anos, não só aqui em Caicó, não é a Caerne, na Paraíba também temos a Cagepa, que tem uma excelente prestação de serviço, mas ela também sofre nos pontos de captação dela. Então isso é uma questão, porque a gente está fazendo captação de água no leito do rio. A força da água todo mundo conhece, quando ela vem leva tudo. E a gente tenta, a cada momento, tentar melhorar exatamente para dar estabilidade. Porque a gente já trabalha com a instabilidade em decorrência da falta do líquido precioso da água, da água. Aí também tem de tentar dar estabilidade na questão das estruturas, principalmente para o abastecimento humano. Então, se depender desse entendimento entre os dois estados, a reunião deles vai ser bastante positiva. Acredito que sim, né? Talvez a gente não possa, não sou eu que digo, estou dizendo em termos de suposição, não possa dizer que vai ser o céu, mas também não vamos achar que seja tão ruim que não dê para contemplar nada. Aliás, porque
as pessoas precisam, porque a água é para higiene pessoal, para beber, para comer, e um pouquinho de nada é usado para uma cultura de subsistência, porque senão também o homem morre de fome, porque também não é só matar a sede, tem que matar a fome também. Entendi. Existe um compromisso, secretário da CAERN, de fazer essas melhorias na sacaria? Marco Dantas, esse compromisso já está sendo realizado. Nós estivemos presentes na sacaria, inclusive, o Comitê de Bacias, com a empresa que iria executar a obra, a CAERN, o CEAPA, que foi quem promoveu essa reunião lá, inclusive, em cima da sacaria. E nós orientamos esse trabalho e a CAERN está executando. Ele vai fazer o envelopamento, viu, Valdemir? No envelopamento da sacaria, orientado por nós, e subir 20 centímetros, que é o que estava sendo pleiteado, para melhorar o nível de captação d'água para Caicó, e colocar uma tubulação que essa água será regulada para poder atender as comunidades ajusantes. Isso está sendo feito. O que vai hoje, a reunião de hoje, e aqui me parece que já se está dando encaminhamento para chegar na reunião, isso é bastante interessante, a quanto de água X precisamos para poder ultrapassar a sacaria. Mas deixa eu tratar de um assunto bastante interessante aqui. Você vê que hoje nós temos 3 grandes pautas no país. A Covid, que ela não deixa de ser pauta nacional. Aí temos o Congresso Nacional, né, que tem quem todos os dias está entrando na nossa casa em relação a essa pauta. E uma das pautas é a crise de recursos hídricos no país. Todo dia agora nós estamos, e isso é interessante que a gente participe dessas discussões. E se Paulo me permitir, se o governo federal tivesse a experiência que tem um comitê de bacias, com essa expertise toda de gestão de águas, eu acredito que o governo federal não estava em maus lençóis. Estava muito bem orientado. Se ele tivesse a experiência de vocês, o governo federal estava muito bem orientado. Então, essa crise ela é proveniente de má gestão de recursos hídricos. Por isso que vem a crise, ela anuncia. A água tem que ter uma gestão controlada no uso dela. Ela não é infinita, ela é finita. Tem anos que chove mais, tem anos que chove menos. Então você vai ver, a partir de, eu acho que a semana passada, se instalou a pauta de crise de recursos hídricos e vai durar por um bom tempo. Aproveitar aqui a ocasião, falar também um pouco do Oiticica. A gente sabe que sua vinda aqui ao Seridó hoje também tem o objetivo de discutir questões de Oiticica. Já tomei conhecimento, inclusive, conversando com algumas pessoas, que há algumas reclamações com relação, por exemplo, à questão da estrada de contorno. Eles defendem de que o serviço não vem sendo feito como deveria ser. Como é que está essa questão? Tá, na realidade ele está sendo feito como deve ser. Tem algumas interpretações equivocadas que está julgando uma estrada carroçável. É aquela estrada onde se passa uma máquina, que a gente conhece aqui da região, sabe como é. Passa uma máquina limpando as árvores para deixar o caminho para os carros passarem. Isso é a estrada carroçável. A gente intitulou de estrada de contorno. As barragens sempre tem essa estrada onde ela é um acesso para levar as populações em torno da barragem, é o acesso para levar até a sua casa. Então, essa estrada está sendo feita além do conceito do que é uma estrada de contorno. Ela está sendo bem tratada, bem cuidada, tirando todas as pedras, fazendo os desvios. E essa má interpretação é que me parece que querem transformar uma estrada de acesso numa rodovia. E isso não existe na história do país, uma estrada de contorno na barragem, que é uma rodovia. Não vai ter trânsito naquele local. Passa um carro uma vez ou outra para as comunidades. Ela não leva
de cidade a cidade, que é o conceito de estrada, o deslocamento das pessoas. Ela leva somente aquela população que mora lá. Então é uma estrada que dá acesso e ela está sendo muito bem feita. Há alguns trechos dela que nós fizemos o levantamento topográfico, ela teve umas elevações em virtude da invasão da água quando a barragem encher. E nós já estamos tendo esse cuidado. Eu vejo, e nós vamos esclarecer isso para a população, de que a estrada está sendo muito bem elaborada. O ouvinte pergunta aqui, faz uma provocação com relação à barragem Dinamarca, lá em Serra Negra do Norte. Ele pergunta, segundo o nosso amigo Sérgio Moreno, está aqui informando que ela está muito aterrada, né? E até convoca aí a equipe aqui a fazer uma visita lá à barragem Dinamarca. Existe alguma discussão nesse sentido com relação à barragem Dinamarca e Serra Negra? A barragem Dinamarca, ela faz parte no processo do projeto Seridó. Ela não fazia. E a professora Fátima Bezerra, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, inseriu nos estudos do projeto Seridó a barragem Dinamarca. Ela vai aumentar a capacidade dela muitas vezes. Ela vai ser uma grande barragem que vai abastecer, né, além de Serra Negra, um trecho da região Seridó. Então, essa seria aguardar, eu acho que o momento certo para que a obra chegue na barragem Dinamarca. Então será uma grande barragem para a região Seridó. O Marcelo Henrique, ele pergunta como é que está a questão das agrovilas lá da barragem Jutici, que ele até faz aqui um alerta, né, e a gente sempre aqui faz questão também ouvir as pessoas, não vamos deixar a barragem seguir em frente se não fizer aí as agrovilas. Como é que está esse processo? Ótima pergunta. E eu vou lhe dar uma ótima notícia. A agrovila de Jucurutu, que é a primeira, para a retirada de uma comunidade que está exatamente dentro da bacia Carnaúba Torta. Carnaúba Torta, ela já deveria ter iniciado há 15 dias atrás. Mas tem ainda uma licença do IPHAN que impactou o IPHAN é o Instituto Histórico do Patrimônio Histórico, né, nacional, e que tem achados arqueológicos na região da barragem que antes não estavam previstos um projeto original. E nós estamos esperando tão somente essa licença para iniciar a obra. E eu recebi a notícia ontem à tarde que essa licença será dada hoje. Se ela for dada hoje, a obra, as máquinas estão ali, na porta do terreno da agrovila de Jucurutu para ser iniciada, esperando somente a emissão dessa licença que anunciaram que iria dar hoje. E com relação às outras agrovilas? As outras agrovilas, que é de São Fernando, uma e duas em Jardim Piranhas. A de São Fernando, que está mais adiantada, nós fizemos o pagamento da indenização do terreno. Como ele é via justiça, a gente tem que pagar, fazer o depósito na justiça para o proprietário ter o acesso. Esse pagamento já foi realizado pela secretaria. Então, nós estamos com o processo de engenharia concluído e vamos abrir muito rapidamente o processo de licitação da agrovila de São Fernando. Posteriormente, a de Jardim. A de Jardim está mais atrasada porque temos problema de indenização da área que foi destinada à agrovila. Mas não problema do Estado, e sim em relação aos herdeiros de terreno, e que a gente não conseguiu ainda viabilizar esse pagamento. Para a gente não perder aqui a oportunidade, a barragem das Traíras, o serviço de recuperação está dentro do que vocês esperavam, do que vocês esperam? A barragem da Passagem das Traíras, hoje ela está sendo construída pelo governo federal através do DENOX. É bom que a gente sempre repita isso, porque o Estado vinha executando a obra e o governo federal, através do ministro Rogério Marinho, solicitou que o governo federal executasse a obra e o Estado repassou a construção da barragem, a reforma da barragem para o DENOX. Eu estive o mês passado em Passagem das Traíras e senti que ela tinha evoluído
evoluído da última visita que eu tinha feito, que praticamente não tinha iniciado o serviço. Mas houve uma evolução, houve uma promessa lá da empresa construtora, que inclusive já está pactuado com o governo federal, de concluir a barragem até dezembro. E aí eu saí de lá bastante satisfeito com essa promessa. Eu acho que é o pleito, é o pedido de toda a população de Seridó, que essa barragem seja concluída este ano. Ok, para fechar, Paulo Varela, as pessoas estão criando uma expectativa de que a barragem de Oiticica ela vai ser o pulmão do coração hídrico do Seridó. Na sua avaliação, na sua opinião, de que tem anos de experiência nesse sentido, a gente pode realmente esperar de que a barragem de Oiticica seja essa grande retenção hídrica para a nossa região do Seridó? Sem dúvida, essa obra ela tem um papel importantíssimo. Eu vou ampliar um pouquinho, tá, Marcos? Na verdade, a Oiticica ela vai trabalhar em conjunto, em harmonia com a Armando Ribeiro Gonçalves. É como se fosse dois pulmões, vamos chamar assim, mas que tem interligações, né? Que por sua vez está interligado com exatamente essas águas que nós estamos tratando aqui. E que por sua vez está interligada com o projeto da integração das águas do São Francisco. Então nós estamos trazendo segurança hídrica para a região, o Estado está fazendo a sua parte, porque aqui nós temos efetivamente que armazenar e distribuir água, já que só chove durante um certo período de tempo. Agora, com a transposição, nós vamos ter sim a segurança hídrica. Então, nenhuma dúvida, para a região do Seridó, Oiticica é uma obra, uma infraestrutura estruturadora, né, que vai permitir que possa se ter aqui desenvolvimento. E aí nós vamos falar da área de produção de proteína, né, nós vamos falar de turismo, nós vamos falar de uma irrigação um pouco mais forte, enfim, desenvolvimento. Aqui para a nossa região, é uma região que falta água, mas com água realmente nós temos aqui condições, né, de transformar essa região. Então, somando esse conjunto de questões da transposição com uma gestão correta e estruturas físicas presentes e uma gestão adequada, sim, nós vamos modificar, porque, concluindo aqui, Max, eu diria que só água não resolve, né? Senão a Amazônia era assim a coisa mais rica do planeta, tá certo? É preciso você ter água, sem ela, ok, zero. Mas uma vez tendo a água, é preciso você ter a infraestrutura adequada, e uma vez tendo a infraestrutura adequada, é preciso ter a gestão correta. Somando tudo isso, eu antevejo, né, levanto aqui os olhos para o futuro e vejo um novo Seridó e vejo um novo Rio Grande do Norte. Ok, começar por você, agradecer a sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Se você me permite aqui, Marcos, eu queria mandar um abraço especial aqui, um reconhecimento especial a meu amigo Porfírio Loureiro, que é o presidente da ESA, né? Não sei se as ondas da 95 estão chegando por lá, mas se não chegar, chegará através do Dr. Valdemir, né? Que tem sido uma figura importantíssima para o desenvolvimento aqui da bacia. E no mais só realmente convidar as pessoas para que vão à reunião, não é? Vai ser uma reunião, não tenha nenhuma dúvida, vai ser um diálogo e que terá bases técnicas e, portanto, vai seguir uma linha que não permite conflitos e tem solidariedade presente o suficiente para que a gente possa avançar na questão. Ok, Valdemir, obrigado pela sua participação, né? Mesmo que o Paulo tenha dito aqui de que a Paraíba ela abre as portas para a nossa região do Seridó de um produto que ela já recebe de outros estados, mas a gente tem que aqui também reconhecer, né, e parabenizar o gesto que vocês da Paraíba, vocês paraibanos vêm tendo aí com a nossa região há muito tempo, né? Inclusive, se eu fosse um vereador, eu até faria questão de repente dar uma moção de parabéns, uma moção de gratidão à Paraíba. Eu sei que a nossa região de Seridó, por muitos anos, eu me lembro aqui que inclusive a gente via carros pipas aqui no Itães levando água para Paraíba, na época até algumas pessoas criticavam isso, olha só como é o destino, né? E hoje nossa região por muito tempo ela foi abastecida aí pela Paraíba, né? Então parabéns aí, eu acho que a gente também tem que reconhecer e ser grato, né? Como o próprio Paulo disse, em nenhum momento vocês colocaram dificuldades, claro, o debate é bom, é salutar, faz parte da democracia, mas não houve qualquer resistência aí da Paraíba de fechar portas, de fechar comportas para a nossa região do Seridó. E queria que você também falasse sobre essa questão e agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o espaço que é aberto, a gente procura fazer
esse trabalho de irmandade dentro do que a gente pode ser feito. Você, há um tempo bem próximo passado, a gente lembra que o reservatório de Curemas secou. Secou, a gente dividindo água com o Rio Grande do Norte, usando, dividindo, porque a água é da bacia, certo? Nós secamos Curema, Mãe d'Água quase que secava, graças a Deus veio a chuva e a gente teve que fazer uma recomposição. Nós chegamos a proibir qualquer uso para a agricultura de água. Água passando na sua frente, tudo bem que era pouquinho, mas não, essa água é para o povo beber. E a gente espera que isso não volte. É por isso que a gente tenta fazer essa administração, fazer esse compartilhamento de opiniões e de a gente buscando uma junção que a gente consiga satisfazer a todos, principalmente quanto ao consumo humano. A gente não pode ver mais gente morrendo, nem gado morrendo de sede. E também tentar fazer com que o pobre, o agricultor tenha, não quer dizer que o agricultor seja pobre, mas eu estou dizendo que o agricultor tenha condições de botar alguma coisa na mesa para comer, ele produzir, não viver de pedido, das coisas serem dadas, viver do seu próprio trabalho, do seu suor, que o povo nordestino é bravo, é forte e sabe fazer isso. Só pede aquele que não consegue mesmo, porque o povo nordestino é trabalhador, é batalhador. E, como diz nosso governador, doutor João Azevedo, somos todos Paraíba, em referência a algumas críticas que foram feitas a nível nacional. Somos todos Paraíba, realmente, viu? Eu quero aqui, inclusive, dizer que o nosso programa tem audiência maravilhosa também no interior paraibano aqui. Todos então, Paraíba com muito orgulho. Secretário, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Marco Dantas, antes de fazer aqui os agradecimentos finais, tem um tema muito sensível que nós estamos atravessando agora na Secretaria e que eu estou fazendo questão de divulgar, que é a licitação do processo dos hidromecânicos da barragem de Oiticica. É um processo que envolvia um volume de 15 milhões de reais e que nós fizemos pela segunda vez esse processo de licitação e não apareceu interessado. As duas licitações deram vazia. Na primeira licitação eu já podia fazer uma contratação direta, que a lei assim permite, mas eu, pela segurança do processo de licitação, de dispensa de licitação, eu que tenho muito medo dele, eu fiz um novo processo para garantia da transparência e da lisura do processo. Então, o segundo também deu vazio. E agora eu não tenho mais saída. Eu tenho que fazer uma dispensa de licitação e uma contratação direta de empresas interessado em fornecer os hidromecânicos, que são pouquíssimas empresas no Nordeste. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou aproveitando todo o espaço que tiver em mídia, em jornais, e inclusive encaminhando para os órgãos de controle, Assembleia Legislativa, representantes do Estado, deputados federais, senadores, Ministério Desenvolvimento Regional e Ministério Público Federal e Estadual. Estou encaminhando um ofício contando essa história, abrindo o Estado do Rio Grande do Norte na transparência pública, o número do processo para os órgãos de controle acompanharem rigorosamente como se dará esse processo de dispensa. Porque é com essa transparência que nós vamos contratar os hidromecânicos para a barragem de Oiticica. E no mais, agradecer a você mais uma vez, a Rádio Rural, que tem sempre aberto as suas portas para o governo do Estado vir prestar contas
das ações que vem desenvolvendo aqui na região Seridó. Muito obrigado, Marcos. Ok, 7h12. Vou para o intervalo comercial. Na sequência, vou conversar com o médico ortopedista, doutor Anderson Sérgio. Já está por aqui nos estúdios, já participa aqui do nosso Panorama 95, que volta já. Só aproveitar aqui, abraçar aqui o nosso amigo Adelso Sebastião, diretor do escritório regional da CAERN aqui no Seridó, está aqui ouvindo aqui o nosso programa, vai também participar dessa reunião. Um forte abraço a Adelso aí e para toda a turma da CAERN. E também parabenizar aqui, no nosso Panorama 95, a nossa querida amiga, a Érica Corretora. Ela está hoje aniversariando aqui em Caicó, recebendo os parabéns de todos nós que fazemos o nosso Panorama 95. Érica Corretora, uma grande profissional na sua área, recebendo aqui os parabéns da Soniete Carvalho e de nós que fazemos aqui o nosso Panorama 95. Érica, que Deus te ilumine bastante, viu? Parabéns aí, muitas felicidades e muitos anos de vida. Eu volto já após o nosso intervalo comercial. Estamos apresentando Panorama 95. Chegou.